Graça e paz, irmãos. Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Vou estar lendo aqui versículos 38, 39 ao 46. Estaremos ministrando aqui sobre a paz do Senhor, a paz de Deus em nós. Amém. Lucas 22, 39 e 48. Diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Então, assim como o Senhor Jesus, no Getsêmani, nesse texto que nós acabamos de ler, é assim que nós devemos encarar as nossas grandes batalhas, as nossas grandes lutas, aquilo que traz angústia, agonia no nosso coração. Nós lemos aqui que o Senhor estava em agonia, porque Ele estava já ali preparando-se para aquilo que iria acontecer. Todo o sofrimento que Ele iria passar, toda a humilhação, Ele iria se entregar nas mãos dos pecadores, Ele ia estar à mercê de tudo aquilo que eles iriam querer fazer com Ele. E aqui o Senhor Jesus, Ele nos mostra o caminho para encontrar a paz em qualquer situação, inclusive numa situação como essa, né, de uma grande agonia, de uma grande angústia. Esse princípio, esse ensino, né, que o Senhor nos traz, é algo que a gente vê com muita clareza em muitas passagens da Bíblia, em outros irmãos, servos do Senhor que também lutaram grandes batalhas e viveram situações muito difíceis, mas recorreram ao Senhor nosso Deus para não só enfrentar, mas vencer todas elas, assim como o Senhor Jesus. Então, que nós venhamos estar diante das batalhas firmes e confiantes, enfrentando o inimigo sem desistir, sem esmorecer e sem sermos surpreendidos. É nesse lugar aqui, na presença do Pai, em oração, que nós recebemos do Pai tudo aquilo que nós precisamos, todas as armas que nós precisamos, toda a revelação que a gente precisa para a gente não ser pego de surpresa, para a gente enfrentar o inimigo, enfrentar as lutas e, como eu falei aqui, vencer. O Senhor Jesus, nesse momento aqui, Ele estava prostrado, mas não diante do inimigo, não diante da situação que Ele enfrentaria. Ele se prostrou de antemão, diante do Pai. Ali Ele se prostrou, ali Ele argumentou, ali Ele disse, ali Ele clamou, ali Ele colocou, Ele expôs. É isso que nós temos ministrado aqui, irmãos. O lugar onde nós vamos encontrar paz é aos pés do Senhor. É entregando verdadeiramente as nossas angústias. Como eu falei em outras passagens da Bíblia, muitas deles nos Salmos, nós vemos ali o salmista, seja Davi, seja outro salmista, muitas vezes ali rasgando o coração diante de Deus mesmo. Sabe? Dizendo frases fortes assim: Senhor, eu vou morrer, o Senhor não vai me salvar, socorre-me, apressa-te. Sabe? É um clamor de toda a alma, livra a minha alma da cova. Palavras essas que talvez alguns até critiquem se ouvirem a gente orar dessa forma. Olha, como você fala com Deus dessa forma? Religiosidade. Porque diante de Deus, Ele
Ele aprecia quando a gente é sincero e a gente rasga o coração diante dele, expondo as nossas fraquezas. Porque quando a gente faz isso, a gente está demonstrando que nós confiamos nele. Porque senão a gente não estaria buscando a Deus, né? Estaríamos fazendo qualquer outra coisa, mas não estaríamos buscando ao Senhor. E no nosso caso, irmãos, nós temos um sumo sacerdote que ele sabe exatamente o que a gente sente. Porque ele, quando esteve na terra, ele sentiu todas as dores, como nesse caso, nesse exemplo que nós acabamos de mencionar aqui do Getsêmani. Mas Hebreus vai dizer que Jesus ele passou por todo tipo de tentação. Contudo, sem pecar. Mas a Bíblia vai dizer que por causa disso, ele se compadece de mim e de você. Ele sabe a dor que eu sinto, a dor que você sente, porque ele conhece a nossa estrutura, ele viveu nessa estrutura fraca da carne. Ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne é fraca. Ela sente. Nós sentimos, às vezes nós ouvimos alguma coisa e já afeta a nossa vida, nosso dia, nosso humor, nossa confiança. Nós passamos a questionar, a duvidar de muitas coisas. Nós somos fracos. Mas é nesse lugar que o Senhor Jesus nos mostra. Esse aqui é o mapa da mina que Jesus nos mostra. Nesse texto que nós lemos, nós vemos o que fazer e o que não fazer. É um ensino que o Senhor nos traz. O que fazer? Orar, chorar, colocar para fora, compartilhar com Deus, expor o que você está sentindo, pedir algo se for possível. O Senhor Jesus pediu ao Pai, se for possível, passa esse cálice de mim, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Havia um propósito maior sobre tudo aquilo que o Senhor Jesus conhecia, mas até Ele mesmo, no momento de fraqueza, Ele ainda tentou algo diferente, se fosse possível. Vocês conseguem perceber isso? O próprio Senhor Jesus, Ele falando com o Pai sobre uma outra possibilidade. O próprio Senhor. Mas é Ele mesmo, reconhecendo a fraqueza da carne dele, Ele ainda fala. Ele não confia nessa oração dele 100%. Ele fala, Pai, contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Provérbios 24:10 diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, ao contrário do Senhor Jesus, o que os discípulos fizeram? Eles dormiram. Dormiram de tristeza. Eles se entregaram ali àquela tristeza. E dormiram. Mas nós vemos que dormir de tristeza não é a solução para o nosso problema. Não é a arma que a gente vai estar ali preparado para enfrentar a batalha no dia seguinte. Porque tudo isso que aconteceu aqui antecedia os momentos ali de luta, de batalha que viriam, né? Os exércitos ali que viriam buscar o Senhor, aquela madrugada ali para eles interminável. Imagina aquela madrugada como foi para eles. Como foi para Pedro acompanhar tudo ali com medo, mas aquele amor que ele tinha pelo Senhor, mesmo com medo, ele acompanhou. É verdade que ele não teve força para afirmar ali quem o Senhor era na vida dele, mas nós vemos que o Senhor Jesus, aquele que se compadece das nossas fraquezas, deu a ele uma segunda chance. E assim ele faz conosco também. Quantas vezes nós nos angustiamos e nos entristecemos e ao invés de orar, ao invés de falar com Deus, a gente dorme de tristeza ou a gente tenta outros caminhos com a nossa própria força e às vezes a coisa complica mais. Mas o Senhor Jesus nos mostra o caminho da paz, irmãos. A paz que ele precisava para seguir em frente e cumprir a missão dele, ele encontrou dessa forma, orando ao Pai, buscando em oração mesmo na sua angústia. Uma angústia tal que ele suou gotas de sangue, de tão angustiado que ele estava, de tão ali fraco ele estava naquele momento. Mas a atitude que ele tem após sair desse lugar, né, no finalzinho desse texto que eu li diz, levantai-vos,
né? Ele diz: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação, né? Porque ele ainda questiona: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Por que estáis dormindo? Imagina você numa situação como essa e você se entregando à tristeza, ouvir da boca do Senhor: por que você está dormindo? Por que você está dormindo? Levante-se e ore, para que você não entre em tentação. E nós, então, após o Senhor dizer isso e ele se levantar, então ele se levanta desse lugar, ele estava prostrado, ele estava angustiado, ele suou gotas de sangue, mas ele não permaneceu nesse lugar. Ele estava se preparando para aquilo que iria acontecer. E ele se levantou. E a partir do momento que nós vemos o Senhor de pé, irmãos, nós não vemos ele mais se prostrando. Nós só vemos ele avançando e cumprindo o propósito de Deus na vida dele. Confiando no amor do Pai, confiando na fidelidade que Deus estaria com ele, ajudando ele a cumprir todas as coisas. E ali em João capítulo 18, nós vemos aqui a postura de Jesus diante do inimigo. A postura dele diante da batalha. Ao contrário desse texto de Provérbios que nós vimos: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Nós vimos aqui, Jesus estava fraco, estava angustiado, momentos antes. Mas olha como foi a atitude dele, a forma como ele encarou essa grande batalha na hora da batalha. Nós vemos então a preparação, agora nós vemos a ação. Quando o negócio acontece, quando o juiz apita, quando a coisa acontece, a história está sendo vivida ali. Nós vemos como é que Jesus, após esse momento de fraqueza diante do Pai, como é que ele se porta diante da batalha agora. João, capítulo 18, versículo 1. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Olha só, irmãos, que tremendo. Olha a posição de Jesus aqui. Primeiro ele se apresenta, ele não esperou achar ele. Ele não esperou irem procurarem ele, encontrar escondido em algum lugar. Ele foi e perguntou: a quem vocês procuram? Parece o mesmo homem que momentos antes estava ali suando gotas de sangue. O que ele fez para ficar forte assim de repente? A oração, irmãos. Foi a oração, foi a mão de Deus sobre a vida dele ali. Os anjos que Deus enviou para acalentar ele ali naquele momento de oração, porque Deus ele responde às nossas orações, ainda que a gente não veja, irmãos. Mas eu creio, como a Bíblia diz, que sobre a nossa cabeça
os anjos de Deus, eles descem e sobem. Eles descem e sobem. É uma escada de Deus, a escada de Betel, acima das nossas cabeças. E os anjos de Deus, eles descem e sobem, trazendo as bênçãos do Senhor, as provisões do Pai, para nós também cumprirmos a nossa missão. Vocês lembram que a gente ministrou aqui que o Senhor, ele patrocina a nossa missão. É Ele que financia a nossa missão aqui na terra como embaixador de Cristo, como ministro de reconciliação. Quando nós entendemos o coração do Pai e nós nos dispomos a servir em buscar os nossos irmãos perdidos, que Ele tanto ama, pelos quais Ele também deu o seu próprio Filho, quando nós nos identificamos com isso, quando nós queremos imitar os passos de Jesus e também dizer, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim para buscar os meus irmãos perdidos como Jesus fez, é Ele que vai financiar a nossa vida nessa terra, irmãos. É Ele que vai patrocinar. Não existe maior prazer para o Pai do que nos dar tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa buscar os nossos irmãos e voltar junto com eles e não ficar perdido onde eles estavam. É buscar, é resgatar e voltar junto. Não existe prazer maior para o Pai do que a alegria de receber um filho que estava perdido de volta na sua casa. A Bíblia deixa isso muito claro, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então, quando nós nos apresentamos, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, mesmo sendo filhos, nós falamos, Pai, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, eu quero ir, eu quero ajudar a encontrar os meus irmãos. Quando você entende isso, não tem do que você se preocupar, porque tudo que você precisar, Deus vai enviar na sua vida, Deus vai prover na sua vida. Então nós vemos aqui a postura de alguém, de um filho de Deus, que se entrega ao Pai, que confia tudo ao Pai, todas as suas angústias, todas as suas tristezas, todas as suas fraquezas, e ele se apresenta para a batalha então de pé, não prostrado, de pé, tendo total consciência do que iria acontecer. Vocês notem aqui que Jesus, a Bíblia diz que ele sabia tudo o que iria acontecer, ele não foi pego de surpresa. E ainda mais, ele tinha poder para escapar de tudo aquilo que se ele quisesse, porque só com a voz dele, todo aquele destacamento caiu por terra. Só de ele ter dito, sou eu, a Bíblia disse aqui, que eles recuaram e caíram por terra. Olha o poder que havia no Senhor. E mesmo com todo esse poder, ele escolheu se entregar. Por quê? Porque o Pai falou. Não porque o inimigo falou, não porque pessoas falaram, não porque alguém disse, mas porque em oração, na presença do Pai, ele ouviu da boca do Pai que era necessário seguir em frente. Que não era possível passar dele aquele cálice. Porque foi essa pergunta que o Senhor fez, né? Se for possível, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E nós sabemos que não foi possível para a salvação nossa. Para a minha salvação e sua salvação não era possível ele passar esse cálice. Ele teria que beber desse cálice. E aí no final, inclusive, quando a gente fala de preparação, porque durante a batalha, se a gente não tiver o discernimento da vontade de Deus, até as pessoas que nos amam, sem querer, podem nos tirar do propósito. Podem nos tirar daquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas e que às vezes envolve sofrimento, para que algo muito bom aconteça. E nós vemos que Pedro, ele tenta ali defender o Senhor, tira uma espada e corta a orelha ali do soldado. Mas olha o que Jesus ele disse para Pedro: acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Por que ele estava com essa certeza? Porque ele a tinha obtido ali antes. Talvez se naquele momento de fraqueza acontecesse tudo aquilo, talvez ele até deixasse, porque ele estava naquela dúvida, não sei, aquela fraqueza, de perguntar para o Pai se dava para passar o cálice ainda. Mas aqui nesse momento não, irmãos, ele já saiu do lugar de oração, ele já saiu com a certeza de qual era a vontade de Deus. E aí nem um amigo, nem um pai, nem uma mãe iria mudar ali agora o objetivo, o foco que ele estava, de ir até o fim e de beber aquele cálice.
Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então, esse versículo que eu vou ler agora aponta para nós olharmos então para esse exemplo, para o nosso Mestre, para o nosso Senhor e Salvador Jesus, que passou por tudo isso e nos mostra o caminho para as nossas próprias lutas e batalhas. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, Jesus ele não fez caso da vergonha, da humilhação, do sofrimento que ele iria passar, porque ele contemplou a alegria que viria depois. Ele contemplou a esperança, aquilo que ele esperava que iria acontecer depois de tudo aquilo. E eu tenho plena convicção de que isso também ele obteve em oração. Eu creio que o Pai lembrou ele o porquê de tudo aquilo, o porquê que ele precisaria beber aquele cálice. Aquele cálice não era de Jesus, irmãos. Aquele cálice era nosso. Aquela ira, o cálice da ira de Deus não era sobre Jesus, ele não pecou, mas sobre a humanidade que pecava, que pecou geração em geração, desde Adão. Esse cálice era para eu e você beber, mas ele bebeu no nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, a nossa maldição, tudo ele levou sobre si, as nossas dores. E ele hoje está à destra do Pai, nosso sumo sacerdote, que se compadece, ele te defende, ele é teu advogado diante do Pai, diante das acusações que chegam ao Pai, ao meu respeito e ao seu respeito. Ele é aquele que nos defende, ele se compadece. Entenda isso, irmãos. Jesus é o nosso intercessor, ele é o nosso amigo, ele te conhece, ele te entende, ele te compreende. Sabe quando nós cantamos aquela música, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Às vezes a gente não vai encontrar compreensão nas pessoas, nem na igreja às vezes. Mas nós vamos encontrar no Senhor Jesus. E através de nós, aquele que não entendeu o coração do Pai, ele também vai aprender sobre o que é misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Nosso Deus, ele é misericordioso, irmãos. Então, essa foi a meditação de hoje, para nós termos esse exemplo vivo do Senhor Jesus em nossas vidas, diante da sua luta hoje, diante do dia que você vai enfrentar, da semana que está aí diante de você. É esse lugar, mais uma vez, aos pés do nosso Pai, entregando a Ele todas as suas necessidades, todas as suas angústias, tudo aquilo que te aflige, entrega. Não faça como Pedro, não pegue na espada e saia cortando orelhas por aí. Mas confie no poder de Deus. Confie na proteção de Deus na tua vida, naquele que te defende, naquele que te ama, naquele que tem um propósito maior que você imagina, que você não vê, e que explicaria tudo isso que você está passando e que você não entende. Mas apenas confie no Senhor. Busque nele a direção, busque nele o que fazer. E, diante da batalha, se levante, não se prostre. Prostre-se diante de Deus, mas levante-se diante da batalha. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Resista, combata, se alimente da palavra, se fortaleça no Senhor e lute com as armas poderosas em Deus, espirituais, não carnais. E você verá a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar.